Fala turma, nesse vídeo eu quero te passar uma estratégia que vem mudando muito o meu operacional, que eu peguei ela para adicionar no meu operacional, que o filho do criador do ICT lá, o Cameron, utiliza, e a gente fez algumas adaptações com o que eu faço, tá bom? Primeira coisa que você precisa entender é sobre liquidez, sobre order block e sobre fair value gap. Não vou explicar isso nesse vídeo, vou te passar rápido aqui o que é liquidez. Liquidez nada mais é aonde estaria os stop dos varejos, aonde estaria aí o stop da massa, tá? Isso é captura de liquidez. Se você entender esse conceito, você vai livrar muito stop aí, muito erro besta. Por exemplo, aonde estaria o stop dessa galera que está comprado aqui? Ou ele estaria aqui, ou ele estaria aqui. Então, esse movimento aqui captura liquidez. Rompe esse fundo aqui, aonde está o stop da galera, para depois continuar o movimento. Aqui nesse topo está o que? O stop dos vendedores. Então aqui é a liquidez, a galera estopa eles e continua. Faz aquela armadilha, né? Te estopou para cair, beleza? Aqui, ó, nesse fundo aqui está o stop desse pessoal que comprou esse movimento. Então onde você vê que é stop, fundo duplo, topo duplo, o mercado vai lá capturar a liquidez, tirar essa galera do cenário para depois seguir o movimento original. Então, qual que é a característica dessa técnica, desse operacional, dessa estratégia? Você vai esperar, primeira regra, a captura de liquidez. Vou pôr LQX. Segunda regra, analisa pelo gráfico de 1 hora, entra pelos 5 minutos, ou analisa pelo 4 horas, entra pelo 15 minutos. Isso aqui você pode adaptar, tá? Não é regra. Então você pode fazer da forma que você quiser. Ele fala dessa forma, dá para você adaptar aí, ele faz até no de 30 segundos, enfim. Eu faço dessa forma. Se eu olho de 1 hora, entra no de 5. Se eu olho de 4, entra no de 15. Então, o que é essa técnica? Nada mais é do que, por exemplo, você está esperando o mercado subir, tá? E aí ele vem e captura a liquidez desse fundo aqui. Fundo principal aqui, o fundo anterior, o swing low aí. Capturou essa liquidez aqui no gráfico de 1 hora, você vai esperar o próximo candle de 1 hora fechar dentro, acima da região de liquidez. Então presta atenção. Um candle de 1 hora rompe a liquidez. Você vai esperar o próximo candle de 1 hora fechar dentro da liquidez. Esse aqui é o cenário A+, é o melhor cenário. Qual que é o cenário B, vamos assim dizer? O mesmo candle fazer esse fechamento. O candle de 1 hora passa para baixo e já volta. Ficando dessa forma aqui, ó. Só para vocês entenderem. Espera aí que vocês vão entender rapidinho. O mercado faz o movimento. Eu só queria tirar essa barra dali. Nossa, não vai não. O mercado faz o movimento aqui, faz o rompimento. O mesmo candle volta para dentro. Ou o outro candle volta para dentro. Então aqui eu tenho o candle que fez esse movimento aqui, é o cenário A+. E quando faz esse movimento aqui, é o B. Ele cai, rompe a liquidez e vira para positivo na mesma 1 hora. Ele também é válido, tá? Porém, o cenário desse aqui é um pouco melhor do que o demais. Então, vou te mostrar isso no gráfico, você vai entender de uma forma mais clara, tá? Sem enrolação. Bora pro gráfico aqui
que aconteceu isso essa semana e acontece o tempo inteiro, tá? Dá para você adicionar no seu operacional e ser lucrativo só se você usar isso aqui. O negócio é ter paciência. A maioria de vocês não tem. Vamos lá. Vou começar no euro-dólar. Gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas eu tenho aqui topo. Topo é o quê? Liquidez. Mercado rompe o topo, tá? Nesse candle de 4 horas. Aí eu vou esperar o próximo de 4 horas. Presta atenção. Ele tem que fechar. Então você vai ter que esperar mais 4 horas para o candle fechar. Você só vai usar essa região de interesse quando ele fechar. Esse candle fechou para baixo da liquidez. Eu olhei o cenário, tá um macro de baixa, você tem que olhar todo o contexto. Então eu quero vender. Quando ele captura esse buy side liquidity, essa liquidez aqui de compra, o mercado tende a voltar. Então ele capturou liquidez, o pavio passou, o pavio conta nesse caso. Eu venho para o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. O que eu vou observar aqui nesse gráfico de 15 minutos? Aqui, ó, 4 horas, nesse candle aqui, ele rompe a liquidez. Eu vou esperar mais 4 horas, então eu vou no 8 horas. A partir deste candle aqui, eu tomo decisão de entrada. Onde vai ser a decisão de entrada? Você pode escolher o que você quiser. Eu utilizo ou Order Block ou Fair Value Gap. O primeiro Fair Value Gap no gráfico de 15. E aqui eu tenho os dois cenários. Eu tenho o Fair Value Gap e eu tenho o Order Block. Então, a partir das 8 horas, nesse caso aqui, que já fechou o meu 4 horas para dentro da região, eu venho e posiciono minha entrada e meu stop no topo da estrutura. Aqui eu tenho, entrando pelo Fair Value Gap, uma operação que pagou 3 para 1. Como vocês sabem, 2 para 1 a gente já consegue ser muito lucrativo. Então, pagaria facilmente. Olha o quão pagou rápido. Quero entrar pelo Order Block. Não vou entrar pelo Fair Value Gap. Mínima do candle. Stop no máximo da estrutura. Pagou também 3,50. Então, você tem uma grande chance de acertar demais. Porém, você tem que esperar no 4 horas o candle de 4 horas seguinte fechar. Vamos olhar pelo gráfico de 1 hora? Gráfico de 1 hora. Onde é o topo? Aqui. Capturou liquidez? Capturou liquidez. Esse candle aqui capturou liquidez. Alexandre, esse candle capturou, o próximo não fechou. Vale dessa forma? Vale. Ele voltou de todo jeito para a zona de liquidez, porém você tem que esperar eles fechar dentro da região de liquidez. Fechou ali na região de liquidez? Fechou. Venho para o gráfico de 5 minutos. Então eu quero pegar aqui, qual foi o candle que fechou dentro da região de liquidez? Foi o da 6 horas. Então a partir das 6 horas, eu procuro a minha entrada. Então a partir do momento desse candle aqui, eu procuro a minha entrada. O que eu procuro como região de entrada? Order Block que ficou para trás. O Order Block que ficou aqui foi esse. Ali é a minha região de entrada. Coloco a entrada aqui. Stop no topo da estrutura ou 10 pips se quiser padronizar. E aí ele pagou 4,59. Alexandre, não vou entrar em Order Block. Quero entrar no Fair Value Gap. Se você reparar, a gente tem um Fair Value Gap aqui, ó, pequenininho, mas tem. Não quer entrar nele? Entra nesse Fair Value Gap aqui. A gente tem um Fair Value Gap aqui, um desequilíbrio de preço nessa região. Você simplesmente colocaria a sua entrada aqui. Stop no topo da estrutura. O mercado te pagou aí 8 para 1. Então você esperou 1 hora fechar dentro da captura de liquidez. Depois você simplesmente desceu para o gráfico de 5 minutos para filtrar a sua entrada e diminuir o seu stop. Beleza? Se você olhar e fazer backtest, o mercado faz isso aqui várias e várias vezes no dia, tá? Várias e várias vezes no dia. Vamos olhar aqui onde compra. Fundo, eu tenho aqui, ó, rompimento de liquidez. O mercado joga para baixo e volta, tá? E aí você vai no gráfico de 5 minutos. Procurar qual foi a região aonde que ele deu o primeiro order block ou o primeiro desequilíbrio de preço
depois que fez o rompimento. Então ele fez o rompimento da liquidez aqui. E aí você espera o mercado desenvolver. Nesse caso aqui, ó, ele não vem no order block e não vem no Fair Value Gap. Então você não ativaria essa entrada aqui nessa região. Talvez somente aqui na frente ele te paga e entrega lindamente o seu alvo. Pode-se usar isso em qualquer time frame, tá, turma? A gente usa 1h05 ou 4h15, porque é o time frame que eu mais gosto. Eu acho que o tempo maior ele respeita um pouco mais, ele é melhor. Vamos ver outro par? GBP JPY. Vou pegar o gráfico de 1 hora. Aqui, ó, eu tenho esse paviozinho aqui que é topo. O mercado faz o quê? Ele rompe a liquidez no gráfico de 1 hora. Ele faz o rompimento da liquidez e depois espera o mercado voltar para dentro. Tem que fechar esse candle de 1 hora aqui, tá, turma? Fechou o candle de 1 hora, eu venho para o de 5 minutos. Acho que o candle que fechou lá foi esse aqui, foi esse espaço aqui. Você pegaria o Fair Value Gap, o Order Block, colocaria a sua entrada e se o mercado viesse te ativar, você sairia aí lindo, lindo, lindo. Vamos ver mais exemplos. Estou pegando ao vivo aqui com vocês os exemplos, tá? Não separei eles antes, então a gente vai fazer aqui juntos. Ó, essa entrada aqui, por exemplo, eu tenho esse fundo aqui. O mercado faz o quê? Captura essa liquidez aqui, rompe esse fundo e aqui, ó, depois na próxima candle de 1 hora ele sobe e fica para dentro da liquidez, dentro da região de liquidez. Eu venho no gráfico de 5 minutos. Deixa eu achar agora aquela região ali, vai ser difícil. Espera aí. Gráfico de 5 minutos. E eu tenho que esperar o mercado voltar aqui no Fair Value Gap ou no Order Block. E aí eu posiciono a minha compra, stop no mínimo da estrutura, e aí ele foi embora, tá? Então o detalhe é isso, você tem que esperar a liquidez acontecer, a captura de liquidez acontecer, espera o mercado voltar ao próximo candle para dentro dessa liquidez, e aí você desce para o time frame menor. Olha no de 4 horas, mesmo cenário, na mesma região, tá? Eu tenho aqui, ó, rompimento de liquidez. Dessa vez eu vou para o 15 minutos. Então o gráfico das 9 faz o rompimento e eu entro a partir das 13 horas. Venho no gráfico de 15. Acho o Order Block ou o Fair Value Gap e aí eu posiciono a minha entrada. Alexandre, fica muito de fora? Pode ser que sim, mas quando te ativar, você já sabe aí você tem uma operação com uma taxa de acerto muito boa. Ó, a partir das 13, tá? A partir desse candle aqui, ó, que eu vou procurar meu order block de entrada. Qual que é o order block de entrada? Anterior. Esse aqui. Ele é ativado logo em sequência. Stop na mínima da estrutura ou na mínima aqui do order block. E aí ele te pagou mais de 10x, tá? Alexandre, não quero entrar pelo order block, quero entrar por Fair Value Gap. Se você reparar, aqui a gente tinha um Fair Value Gap, tá? Ele tinha os espaços aqui. Você iria colocar essa ordem no 50% dele. Stop na estrutura. E aí foi embora também no lucro, tá? Então, isso pode ser usado em qualquer time frame. Alexandre, quero fazer no 30 minutos e no 3. Fica a critério. Só saiba que você tem que esperar a liquidez acontecer. Por exemplo, aqui, ó, topo, rompeu. Deixa eu fazer aqui. Topo, rompeu. 30 minutos depois, o candle fechou dentro. Eu venho no gráfico de 3
Acho que não vai dar para chegar até lá, mas eu venho no gráfico de 3 minutos, ó, deu. E acho a minha operação. O que você sentir confortável é o que você vai fazer. Eu não vi qual hora que foi, mas a gente sabe que qualquer momento que você vendeu aqui, o mercado te entregou o seu lucro de forma simples, tá? Então as regras são essas. Anote, decore, faça o backtest, espera a captura de liquidez, analise pelo gráfico de 1 hora, entra pelo de 5, analisa pelo de 4 e entra pelo de 15. O candle a seguir a música aqui anda assim mesmo. Peraí. Acho que é isso mesmo, candle. O candle seguir tem que fechar. Espera ele fechar no tempo gráfico. Análise a favor. A favor do movimento. Então esperou liquidez, esperou o candle fechar, desce para o time frame e segue a tendência, segue o macro, tá? Então esse é um operacional para você fazer, para ter cautela, para esperar o mercado acontecer. Eu tenho certeza que vocês vão ter muito resultado com isso aí, tá? Então até o próximo vídeo, tamo junto e valeu!